Nosso tema hoje deste vídeo é sobre o que podemos aprender com a pandemia do coronavírus, Covid-19. Diante dessa situação de quarentena, há uns 2 meses estamos vivendo esta reclusão. Uma quarentena que hoje é por conta da pandemia. Em algumas épocas passadas, em alguns países era por conta de guerras, mas sabemos que também já houve outros períodos da história onde a população foi conclamada também a fazer essa reclusão, a fazer esse momento de quarentena, como por exemplo, há mais de 100 anos atrás, na gripe espanhola, que nós temos relatos, fotografias de pessoas usando máscara, de governos conclamando para a população ficar reclusa. Com esta nossa pandemia, nós estávamos num ciclo de vida onde no Brasil, os brasileiros querendo morar em outro país, porque lá em outro país sempre é melhor. A aldeia do outro sempre aguça e avilta muito aos olhos da sociedade. Sempre há um lugar melhor para morar do que onde nós moramos, principalmente quando no Brasil nós temos a crise política. Porém, quando emerge o vírus e a gente vê aumento do índice de pessoas contaminadas pelo Covid-19, quando a gente vê um quantitativo de mortes absurda a cada dia, e dados a cada país, né? Começando a gente vendo ali na China, depois na Itália, depois Estados Unidos, agora a gente está com índices bem fortes no Brasil, né? Mais recentemente. Nós vamos observar aqui uma das coisas que nós podemos aprender, se eu fosse enumerar o primeiro item na qual nós podemos aprender com a quarentena e com a pandemia, é que nós não somos todo-poderoso, nós não somos pessoas super-heróis. Quem já previa isso, né, era o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, que falava exatamente da tendência do ser humano do super-herói, que nada vai acontecer às pessoas. E na verdade, um vírus que a gente nem consegue identificar qual a sua origem e que a ciência está apanhando para achar uma solução. Primeiro de identificar o que se tem nesse vírus, depois se identificar um antídoto para esse vírus, uma vacina. Então nós, diante dessa pandemia, bate em nós aquela sensação assim, bom, nós não somos nada, nós não temos nada. De fato, a tendência nossa de ser humano é onipotência, é onipresença. A gente às vezes tem a sensação de que somos os deuses, os criadores de tudo. E um vírus deste, do nada, nem sabemos direito a origem, algumas especulações aqui e acolá, faz com que todos nós tenhamos medo da morte. Outro item, se eu fosse enumerar então o número 2, eu daria para a questão de que não existe país melhor que o outro. Todos os países têm seus desafios, em todos os países nós vamos encontrar as dificuldades. Muitas pessoas que dizem que querem morar aqui do Brasil, morar em outros países, porque lá tem melhor desenvolvimento, vão se deparar exatamente com xenofobia, com a negação da outra nação inferior. Por exemplo, quando se vai daqui para a Itália, ou daqui do Brasil para os Estados Unidos, há narrativas e narrativas de que a sociedade de lá, a cultura de lá, refuta as outras pessoas de países emergentes ou subdesenvolvidos. Porém, tive contato com famílias que tinham recém-chegados da Itália, recém-chegados de Portugal, antes do Carnaval, e que estão voltando inclusive dos Estados Unidos, e que mostra que diante dessa pandemia, todos nós entramos no caos. Então, situação de país melhor que o outro não existe. Nós temos que ter uma visão, um aprendizado, é de que cada nação tem a sua soberania, mas uma nação depende da outra, um país depende do outro. Pertencemos a uma espécie humana e fazemos parte desta aldeia global. Estamos apenas distribuídos em territórios, em culturas diferentes, mas uma nação necessita da outra.
Aí está um legado também de uma pandemia dessa. E agora a gente vê, né? China enviando médicos, equipamentos para outros países, Cuba mandando médicos para países menos desenvolvidos. E aí a gente precisando também de apoio, e alguns países já precisando de apoio econômico, de suporte financeiro internacional. Um outro legado, que seria o terceiro item que eu vou abordar aqui, sobre o que podemos aprender nesta pandemia do Covid-19, é que quando nós fixamos uma sociedade embasada no ter, no acumular, no produzir, conforme é o ritmo na qual nós estamos vivendo antes da pandemia, viagens para cá, para lá, China, Estados Unidos, produtividade, no Brasil querendo achar o eixo econômico, sempre com o foco da produtividade, achando que só isso que vai gerar emprego, nós vamos observar que esse foco das pessoas, da sociedade, em ter os shoppings, ter que estar aberto para que eu possa comprar e ter algumas peças para o meu uso pessoal, ter a melhor comida em casa e assim por diante, quando diante de uma pandemia, onde nós estamos assim, de cara para a morte, não sabemos se amanhã estaremos vivos. Hoje eu estou vivo, mas e amanhã? Onde eu estarei? Serei eu também contaminado pelo vírus? Meu corpo resistirá a esse vírus que é indecifrável ainda? Ou não tem nada contra ele para que eu possa me superar? Sou eu um atleta? Tenho recursos? Nós vemos que está atingindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e, sem dúvida alguma, na maioria, idosos. Porém, quando diante do ter que eu estruturo em minha vida, o que vai acontecer? Numa situação de pandemia, eu preciso acionar o ser, a capacidade de autodisciplina, a capacidade de ser um cidadão no mundo, de ser cidadão, de ser solidário, de ser pessoa, de ser humano, de ser família, de amar, conceitos que o ter não consegue nos favorecer. Conceitos de amor, solidariedade, de acolhida, são questões que a pandemia tem nos trazido a cada dia nessa quarentena. E aí, se eu não estou fortalecido no meu ser, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu projeto de vida, entendendo que essa situação pode passar e eu vou me superar, e naquilo que eu posso colaborar com os outros e depois com a sociedade que precisa ser reconstruída, se eu não tenho clareza desse ser que eu sou, eu não consigo sobreviver. Eu deixo com que a emoção me domine, que as emoções negativas pela depressão e angústia, a ansiedade me domine e assim por diante. Nesse sentido, então, quando ter sobressai, em uma situação de crise, o ser esfalece. Aí eu adoeço. Um quarto item que eu gosto de pensar, que é uma lição para nós nessa quarentena, que está claro, o estado pregado de neoliberalismo, onde o mercado vai sustentar as nações e gerar os empregos, com esta quarentena está claro que isso é uma falácia. Todas as nações precisam ter reservas e cuidado com o coletivo. Há necessidade de ajudar pessoas que estão precisando. Poucos países têm o sistema SUS, o sistema de saúde único. O Brasil copiou, quando construiu o sistema de saúde, há anos atrás, um modelo a partir da Inglaterra, a partir da França. Mas há quem diga, e eu percebo isso, que nós superamos, inclusive, em termos de extensão e territorialização do Sistema Único de Saúde, muito mais do que nesses países como França e na Inglaterra. A diferença é que nós paramos de investir no SUS por uma questão de política, uma política neoliberal que só vê no lucro, só vê no liberalismo a questão da democracia, mas uma democracia para aqueles primeiros que têm poder de compra, que têm poder financeiro para sustentar a si mesmos, e aí faz com que as nações, dentro deste modelo,
fique com um enorme distanciamento entre ricos e pobres, aumentando-se absurdamente a quantidade de pessoas sem condições de vida, sem estrutura mínima de vida, até para alimentar-se, e com um grupo muito pequeno de pessoas acumulando muito bens. Esse modelo na pandemia revela que não sobrevive. A Europa fazendo um acordo para que libere verbas dos seus fundos de reserva financeiro para pessoas empobrecidas, para fortalecimento de equipamentos públicos. A Itália já começa a repensar a questão de sistematizar um sistema único de saúde. E o Brasil já começamos a entender que o nosso sistema único é o que ainda está salvaguardando essa pandemia através dos inúmeros postos de saúde, de agentes ligados à saúde pública. É um sintoma, é um sinal de que nós não podemos ter um Estado que visa apenas o lucro, mas nós temos que ter um Estado que dê garantias fundamentais para os seus cidadãos. Não dá para se ter um Estado apenas focado no financeiro, no capital, esse capitalismo selvagem. Nós temos que ter um Estado de reserva para a soberania de seu povo. Então é melhor irmos ao trabalho e aumentar o contingente de pessoas que estão morrendo, ou fazermos a quarentena, sofrermos financeiramente, podemos até entrar no colapso econômico, mas reerguermos com a união de todos, ricos e pobres, um somando com o outro, e aqueles mais empobrecidos, a gente percebe que precisa muito do acalanto das ações governamentais, mas não ninharias. Então, o suporte aos micros e pequenos e médios empresários, o suporte àqueles que estão desempregados, né? O Bolsa Família, né? O Bolsa Desemprego, o Seguro-Desemprego e assim por diante. Outro item que eu falo que nós estamos aprendendo com esta pandemia é que o jornalismo que estava tão banalizado, né, gente? O jornalismo que estava assim numa situação de que a gente não acreditava em mais nada, principalmente por causa das redes sociais. A nossa campanha política para presidente, né? A última campanha, que foi assim, acendeu a mentira e elegeu aquele que estava muito mais vinculado a uma rede de mentiras, que inclusive tem até uma CPI em torno disso, né, sobre a fake news da política. Também aconteceu isso nos Estados Unidos, né? A hipótese de que o Trump lá vence a partir de mentiras geradas. Enfim, nós vamos perceber que emerge o jornalismo sério, porque jornalismo é a arte de comunicar o saber comum. O jornalismo ele trabalha com a comunicação pública. E jornalismo é um elemento que remete a Estado democrático. Quando o jornalismo ele é destruído, quando o jornalismo ele começa a ter uma linha editorial de mentiras também, de favorecimentos políticos, nós temos uma brecha enorme de rede de fofocas, de mentiras, e isso enlouquece. Então nós começamos a desligar o telejornal mentiroso e procurar informações via jornais online ou alguns canais televisivos que têm uma idoneidade no campo de notícia. Olha que interessante, muita gente tem feito isso. É um dado importante que nós estamos aprendendo com essa situação da quarentena, da pandemia. Outra coisa que eu já disse, que eu colocaria como item 6 dessa reflexão, é a valorização do sistema SUS e das políticas públicas. Nós temos que estar atento a isso, e dentro do cenário político brasileiro, nós como cidadãos precisamos entender que não adianta a gente eleger messias, pessoas com propostas messiânicas, com apoio e suporte às vezes de grupos religiosos. O que a gente precisa é de gente com conhecimento técnico, principalmente voltado para as áreas públicas, para a defesa da cidadania, educação, saúde, segurança pública, assistência social, os 4 eixos básicos para que uma nação possa ter soberania
e fortalecimento de um povo. Também uma outra coisa que eu tenho percebido, que a pandemia está nos ajudando a pensar, é que como que o ego de políticos a nível mundial, você vê o governo americano atacando o governo chinês, né? Você vê o governo brasileiro atacando o argentino, o venezuelano, você vê países onde líderes políticos ascendem a um ego, superego, onde eles se acham melhor do que todos, depreciando a forma do outro ser na política, no seu sistema, né, e na sua forma de agir, nós vamos percebendo que isso só dificulta a possibilidade de superação diante de uma pandemia. Numa situação de pandemia, de qualquer que seja o fator, no caso hoje é o Covid-19, amanhã pode ser outra situação, outro vírus, outro agravante, ou lá na frente uma situação de reclusão por causa de guerras e assim por diante. A humanidade sempre viveu esses ciclos de reclusão, de medos, de terror mundial, de possibilidade de perda da existência da espécie humana. Então, diante de situações onde o ego político de representantes de nações, ou também no Brasil, a disputa de ego de governantes, né? Você vê o Dória em São Paulo, ele vem com todo aquele estilo dele pomposo, dizendo de tudo que ele está fazendo, maravilha, mas sempre no final das entrevistas dele, ele ataca o governo federal. E ao atacar o governo federal, ele ataca um sujeito que é um adolescente não desenvolvido, que é o nosso presidente da República, que é o Bolsonaro. E aí ele fica inflamado e começa então lá a nível federal criar mecanismos para burlar as ações nos governos estaduais, né? Então olha só, essa disputa política, ela não pode estar na pauta de situações emergentes como essa que afeta todos nós, e principalmente quando a gente vê muitas pessoas morrendo. É necessário que a política seja colocada de lado no sentido literal e que a gente se una em forças de ação coletiva. Uma outra aprendizado que eu quero ressaltar aqui, gente, é o aprendizado de que na família não basta cada um por si, Deus por todos. Os pais delegando os filhos na escola, os pais famigeradamente procurando sobrevida, é lógico, existe essa necessidade, mas numa situação de quarentena a gente percebe que as pessoas em família se reencontram e tem que viver 24 horas juntas. Pais falando, né, comentando, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Olha, fazia muitos anos que nós não almoçávamos e jantávamos juntos, que nós não fazíamos comida junto. Finais de semana que era a oportunidade de fazer isso, porque durante a semana as pessoas estão no trabalho, as crianças estão na escola, aí a gente arrumava uma forma de sair de casa, de ir para a praça, de ir para a praia, de ir para algum evento, alguma área de lazer, parece que sempre fazendo alguma fuga do estar junto. E na pandemia, com a quarentena, a gente percebe que as pessoas são obrigadas a estar em casa e aí reinventar. Então, no primeiro momento, crises, ataques, depois a busca de uma solução. Atendi muitas pessoas nesse período que precisavam de uma orientação sobre isso. Casais que estavam se pegando, querendo até se separar e que com uma orientação começaram a buscar caminhos. Nós homens não sabemos às vezes ficar em casa e ajudar no coletivo da família, essas coisas rotineiras do lar, que muitas vezes muitas famílias delegam a empregada, a funcionária do lar, sendo que elas também estão de quarentena nas suas casas. Então esse modelo de que a família junto, um com o outro, fazendo junto, é um legado, é um aprendizado que a gente pode absorver nesta crise do Covid-19. Também nós vamos observar que a educação, gente, é a base da nação no sentido de formação de cidadãos. Agora que as crianças estão em casa e que algumas escolas ou governos ou escolas privadas estão tentando fazer as aulas online, nós vamos nos deparando com falta de recurso. Eu tenho uma irmã que é professora de arte e ela fala que tem que arrumar recursos para as crianças poder fazer as atividades de arte
nas transmissões online que a escola propõe, porque as crianças não têm nem comida para comer. Eu tenho conhecidos que dão aula em cursos técnicos e que tem que fazer a transmissão online e de 40% a 30% dos alunos não tem um sistema de rede online que consiga ligar para assistir um vídeo, não dá conexão, quer dizer, nós vamos percebendo que o sistema educacional é muito mais do que a criança, o jovem, o adolescente ir para a escola. Precisa de ter toda uma engrenagem, uma tecnologia, um envolvimento um envolvimento financeiro e de recursos para que professores também possam desenvolver suas ações mesmo em período de crise. E a questão do conhecimento, né, gente? Achar que esse vírus não existe, que isso é uma criação, ir atrás da fala do presidente de que isso aí é um ataque, é uma forma de querer derrubar o governo dele, acreditar que só a oração, rezar, o vírus vai passar e desacreditar na ciência, né? Pessoas começam a desacreditar até em vacinas como prevenção, gente. E a questão da cidadania, de que você, com a educação, você sabe entender o motivo de ficar em casa, porque você pode ser um transmissor e receber a transmissão por outro que está sem o sintoma ainda manifesto. A questão de ficar em casa, a questão de sofrer em casa, na quarentena, pelo outro também que precisa ficar na sua casa, de ligar um para o outro, de conversar, são posições de cidadania que a gente aprende na escola. A escola é lugar para a formação da cidadania, para a consciência da Constituição, né? Do que é direito de todos. E por fim, um dos aprendizados que eu tenho observado é que a gente supera melhor a pandemia através dos atos de solidariedade. Fechados, sozinhos em casa, a gente não sobrevive. Uma hora nós vamos precisar de alguém para socorrer alguma pessoa dentro da família em sofrimento. Uma hora pode nos faltar comida, o desemprego vem, falta-nos recurso. Aí nós temos que ter a solidariedade do governo, a solidariedade dos amigos, das instituições sociais. Isto é um legado também que a pandemia está nos trazendo como aprendizado. A solidariedade. Nós pertencemos a uma mesma espécie e por isso precisamos um ajudar do outro. Nesse sentido, eu fiz esse vídeo para que neste tempo de mais de 2 meses de quarentena por conta da pandemia Covid-19, a gente pode não só lamuriar, não só ver as coisas de forma negativa, mas saber que dá para tirar muito proveito deste momento e transformar isso como um campo de aprendizado para daqui para frente podermos tomar novas ações. Um abraço e obrigado por sua atenção.